Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de quinta-feira para os jogos do dia 8 de janeiro. Temos campeonato inglês com jogaço, né? Arsenal e Liverpool. Temos campeonato saudita com Al Hilal e Al Nassr em campo. Milan no campeonato italiano e Supercopas, Matheus Montenegro, Clássico de Madrid e PSG e Marseille na França. Tudo bem, meu querido Fábio, mano? Tudo Somos bem. 6.000 beteiros de hoje, Fábio, mano. Olha só que maravilha. Isso. Marca alcançada. E a meta era até o final de janeiro. A gente foi ousado, botou a meta até o dia 10 de janeiro. E não é que bateu? Vocês são incríveis, meus queridos. Tamo junto, vamos que vamos seguir crescendo com muita responsabilidade. Eu e Fábio estaremos aqui analisando jogos diariamente para você, apostador, se embasar, ter uma leitura melhor aí para o seu dia. E agora, nova meta, Fábio, mano, 7.000 inscritos. Vamos botar ali até o final de fevereiro, né? Até o carnaval, né? Que a gente é pezinho no chão. Vocês sabem que a gente trabalha muito com a questão da segurança. Então, em relação a essas metas também, a gente é muito comedido, né, Fábio? Vamos embora. Tem uma quadradinha legal de jogos, tá? Para essa segunda-feira. O nosso querido Arabão, Premier League, Série A italiana e 2 Supercopas para analisar aí. Vamos embora, Fábio. Tô empolgado. Vamos embora começando com o campeonato inglês, né? Vamos começar pelo campeonato inglês. Temos aí nesta quinta-feira Arsenal e Liverpool, tá? Jogo aí de duas equipes que estão bem, né? O Arsenal muito bem, líder, e o Liverpool ali tá no G4, conseguindo vaga na próxima Liga dos Campeões. A equipe do Arsenal que vem de uma boa sequência invicta, né? Na competição. A gente vai ver aqui nos últimos jogos, começando pelos Gunners, né? Eles têm uma derrota nos últimos 10 jogos, que foi para o Aston Villa fora de casa, né? Uma derrota bem aceitável, mas se a gente pegar os jogos em casa, Matheus Montenegro, a campanha do Arsenal é maravilhosa. Ainda não perdeu em 2025. Pois é, 2026 também. Na temporada, no caso, né? 25/26. O Arsenal só tem 2 derrotas na temporada, e aí é onde eu vou trazer um adendo, né? Uma delas foi justamente para o Liverpool, lá no primeiro turno da Premier League, foi 1-0, aquele golaço de Szoboszlai, e a outra derrota foi justamente essa do Aston Villa que o Fábio Armando trouxe. Mas atuando no Emirates, o time está invicto. Vale lembrar que o Arsenal também está na liderança lá da Champions League. Dá para dizer que, se não for o melhor time do mundo, é sem dúvida ali top 3, pelo menos. Tá jogando muita bola, é um elenco muito forte esse do Arsenal, mesmo quando teve questão de desfalques e teve que ter uma rotatividade no elenco. Gabriel Jesus, que hoje não é nem, dá nem para dizer que é do time reserva, entrou, meteu gol depois de um tempão parado. Então, o clima tá muito bom lá do lado dos heróis de Mikel Arteta, mas do outro lado, tem pela frente uma equipe tradicionalíssima, uma das melhores de futebol mundial, e que, enfim, conseguiu se recuperar. São quantos jogos já de vencibilidade? Acho que 9 jogos 8, sem perder. 9 mas jogos. 2 empates, né? Melhorada significativa. 2 empates. Ainda não tá o que se espera do potencial que tem o Liverpool, né? Que, diga-se de passagem, levando em consideração a janela de transferências que fez na pré-temporada, eu acho que chegou nessa Premier League como o principal favorito ao título, né? Favorito aí ao bicampeonato. Sim. Mas desandou muito, né? A Arne Slot teve um período péssimo e agora as coisas deram uma melhorada. Pois é, né? A gente vai ver aqui estatísticas de gols, né? Que é sempre interessante na Premier League. Over 1,5 bateu em 75% dos jogos do Arsenal e em 85% dos jogos do Liverpool. Não tivemos nenhum 0-0, tá? Com o Arsenal em campo. Em todos os jogos do Arsenal tivemos pelo menos um gol. Bom, Matheus Montenegro, vamos para as odds, né? Aqui, porque a gente tem um favoritismo do Arsenal, que é bem alto, tá? Odd 1,57. Mas eu não tenho medo, tá, da vitória seca. Eu acho que o Liverpool pode empatar. Não é nenhum absurdo. O custo-benefício dessa vitória eu não enxergo tão positivo assim, não. O Arsenal, como eu disse, para mim é o melhor time do mundo dessa temporada, tá? E todos os jogos do Arsenal em casa, a odd é esmagada. Até mesmo em um cenário contra o Liverpool, que vem em recuperação, vem jogando bem e que é uma equipe muito tradicional, um clássico ali do futebol inglês, né? Mas esse fator do Arsenal estar jogando tanta bola condiciona para que as odds a favor dos Gunners sejam muito baixas. Eu acho que, desde que eu me entendo por apostador, eu nunca tinha visto uma odd tão baixa do Arsenal jogando contra o Liverpool, por exemplo. Isso. E aí eu teria um certo pé atrás em relação a apostar na vitória seca. Inclusive, trazendo uma análise mais ousada, eu acho que existe valor no gol do Liverpool nessa partida, tá? Tá com uma oddzinha ali acima de 1,60, dependendo da casa que você aposta. Eu acho que é uma odd muito boa, tem seu valor, o custo-benefício tá interessante, 1,57, ó, mais ou menos. Cara, um gol do Liverpool tá pagando a mesma coisa da vitória do Arsenal, por exemplo. Mas o Arsenal já nos ensinou que nessa temporada é um time muito confiável. Então eu prefiro focar do lado dos Gunners. Eu acho que para uma duplinha, o que você pode fazer é dupla hipótese do Arsenal com gol do Arsenal. A gente tá falando de um time que não teve nenhum 0-0 na temporada, um ataque que funciona muito bem e que está invicto em casa.
Ou seja, literalmente, essa aposta de dupla hipótese com gol do Arsenal, jogando no Emirates, bateu em todos os jogos do time na temporada. Então eu considero uma aposta muito interessante para você botar numa duplinha. Obviamente, é bem mais seguro do que a vitória seca, porque empate com gols aqui também é ruim. Jogo para ficar de olho em ambas marcas, né? O gol do Liverpool também, no ao vivo, sobretudo, né? Se o Liverpool estiver ali criando boas chances, né? O Arsenal tomou 2 gols recentemente do Bournemouth, tomou gol do Wolverhampton, né? Não seria nenhum absurdo tomar um golzinho do Liverpool, mas, claro, a gente vai confiar mais em quem passa a confiança, que é o Arsenal. Então, duplinha com o gol do Arsenal me parece bem confiável aí para esse confronto. Vamos agora falar de campeonato italiano, Matheus Montenegro, porque temos o vice-líder, Milan, né, que está ali no encalço da Inter de Milão, contra o Genoa, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Últimos jogos do Milan, né, pela Série A italiana, só perdeu um jogo, tá? Atuando dentro de casa no campeonato italiano, que foi contra a Cremonese na primeira rodada. De lá para cá, o Milan ainda não perdeu. Só para explicar, teve um bugzinho, né, aqui no Score Tabs e alguns jogos que são vitórias do Milan estão com um vermelhinho aqui de derrota, mas foi vitória, tá? Vitória contra o Hellas Verona, vitória contra a Lazio, né, vitória contra a Roma, né, vitória contra a Fiorentina, contra o Napoli, contra o Bolonha. Nos últimos 15 jogos aqui que a gente botou num recorte, o Milan não perdeu pela Série A italiana, seja fora, seja em casa. No último jogo, como visitante, venceu o Cagliari pelo placar de 1-0. Pois é, o time que tá passando confiança nessa temporada, né, velho? Que chega forte na briga pelo título, junto com o Inter de Milão e Napoli. Acho que são esses 3 times realmente que devem brigar pelo Scudetto, né, pelo título da Série A italiana. E tem pela frente um Genoa que é uma equipe muito frágil, que chegou a ser lanterna da competição, que briga na parte de baixo, chegou até a conquistar um resultadozinho ou outro ali interessante, mas de forma geral, quando ele enfrenta adversários mais fortes, recentemente, por exemplo, ele pegou Roma, pegou Inter de Milão, pegou Atalanta e perdeu para todos esses times, né? Isso. Que dá para botar ali como parâmetros para esse jogo diante do Milan. Ainda tem um fator casa, né, que também pesa muito. O Fábio destacou aí, a única derrota foi na primeira rodada da Série A italiana, que, salvo engano, foi ali meados de agosto, por aí. Ou seja, o Milan é um time muito forte atuando lá em San Siro, né? Por isso, velho, fala aí do Genoa. Não, só para reforçar que realmente, desde o início do campeonato, o Genoa perde para equipes mais fortes, né? Ele perdeu do Bolonha, perdeu da Lazio, perdeu do Napoli, perdeu... Deixa eu ver para quem mais que é relativamente forte. Ele perdeu da Inter, né? Atalanta, Roma, e não ganhou do Pisa em casa, né? O Pisa que é um time da zona de rebaixamento. Então a fase do Genoa não é boa. Então aqui, Matheus Montenegro, temos um alto favoritismo, né, para o Milan. E aí é onde eu vou entrar no fator custo-benefício, tá? Eu acho que uma odd de 1,42 para esse cenário é muito interessante. A gente viu, por exemplo, ali um Arsenal contra o Liverpool, tá pagando 1,57. Cara, a odd aqui é mais baixa, mas eu acho que o valor aqui é bem maior. O custo-benefício é maior. É muito mais fácil o Liverpool, por exemplo, complicar a vida do Arsenal do que o Genoa complicar a vida do Milan, ao meu ver, tá? A disparidade é grande entre as equipes. E eu vejo muito valor nessa odd. Eu acho que a vitória seca já tá valendo a pena pelo custo-benefício. Se você quiser se proteger mais ali com o dupla com gol, vai dar uma odd de 1,20 mais ou menos. Porque, assim, Série A italiana, eu tenho muito receio se a gente entrar no mérito do over 1,5 ou no under 3,5, under 4,5, velho, é muito instável se tratando de gols a Série A italiana. Então eu teria um pezinho atrás de você apostar focado em gols. Por isso que eu prefiro a vitória, velho. Eu acho que tá valendo muito a pena, sem muita enrolação, vitória seca mesmo, 1,40 e pouco para você jogar numa duplinha, ou vou além. O apostador que tiver a oportunidade de acompanhar esse jogo no ao vivo, se o Milan começar bem o jogo, deu 20, 25 minutos, não conseguiu fazer um gol ainda, essa odd aí ela já vai estar ali, 1,50 e pouco, 1,60, que você pode fazer aposta simples. Já tem uma oddzinha interessante para apostar só na vitória do Milan, dependendo de como tiver a partida ali. Então, velho, gosto muito. A recomendação que eu dou para o apostador é essa aí, vitória dos Rossonero. Para quem não gosta de vitória seca, tem a dupla chance do Milan com o gol do Milan. Você vai ter uma odd ali de 1,20 no máximo, né? Enfim, aí você teria muito baixa, né? É baixo, mas dá para ir para uma duplinha, né? Dependendo da odd da outra dupla ou numa tripla. Porque eu sei que tem gente que não gosta, sobretudo no campeonato italiano, de ir em vitória seca. Mas, cara, eu confio no Milan, tá? Eu acho que o Genoa demonstrou até agora não conseguir competir contra equipes mais fortes. Então, eu também confio nessa vitória do Milan. Bom, temos também, Matheus Montenegro, o Al Hilal no Campeonato Saudita, que inclusive é o novo líder, né? O Al Nassr tropeçou aí nas últimas 2 rodadas e o Al Hilal pega o Al Razan.
que é um time ali da 13ª colocação. O Al Hilal que vem bem, né? Olha a sequência aqui de vitórias do Al Hilal, Matheus. Tá querendo bater o recorde que é dele mesmo, né? De vitórias consecutivas que teve 2 temporadas atrás com o Jorge Jesus. Tá muito bem o Al Hilal, né, velho? É um time muito bom, muito acima da média do Campeonato Saudita, muito acima do Al Razan, por exemplo, que não é uma daquelas equipes ali que são das 4 grandes forças já do futebol saudita. O Al Hilal que até mesmo em jogos contra equipes mais fortes, como o Al Ittihad, recentemente fora de casa, o Al Ittihad é o atual campeão do futebol saudita, né? Venceu por 2-0, tá? E tem um joguinho fácil pela frente agora, velho. Confio muito na equipe do Al Hilal. Tem um ponto que a gente pode trazer positivo do lado do Al Razan, é que é um time que, como visitante, ele atua melhor, né? Tem essa curiosidade aí. Boa parte dos pontos dele foram como visitante. Exatamente, né? O Al Razan, né? Deixa eu ver. O Al Razan, ele é o 11º. Fora de casa, ele tem 12 pontos. Ele tem 13 pontos. 12 pontos foram fora de casa. Né? Ele é o pior mandante, né? E um dos melhores visitantes da competição. Ó, fora de casa aqui, o nosso querido Al Razan. Ele ganhou do Al Riyad, empatou com o Al Feira, ganhou do Al Oklud, empatou com o Al Ettifaq, aí perdeu aqui pro Al Qadsiya, mas aí foi na Copa, né? Ganhou do Al Oklud e empatou com o Damak. Tudo bem que os pontos, né, foram com equipes ali fora da prateleira de cima, né, do Campeonato Saudita. Exato. Então foram times ali da metade para baixo. Ele conseguiu medir forças contra essas equipes, né? Mas se a gente pegar os jogos em casa contra equipes ali do mesmo nível do Al Hilal, por exemplo, a gente vai ver que o Al Razan tem dificuldades, né? Ele perdeu do Al Khalij, perdeu do Neon, perdeu do Al Nasser, perdeu do Al Ahly, né? Então ele vem inclusive de 4 derrotas seguidas em casa, quando pegou equipes ali mais fortes, né? O Neon é uma equipe um pouco mais forte, o Al Nasser nem se fala, e o Al Ahly. E aí tomou 4 do Al Khalij, né? Que foi até surpreendente, porque o Al Razan não toma tantos gols assim. O único jogo que ele tomou mais do que 2 gols foi esse aqui. De resto, ele tomou no máximo 2 gols. Pois é, no Arabão inteiro, tá? Até considerando os jogos como visitante. E eu me apego muito... A gente sempre bate nessa tecla quando se trata de futebol saudita, tá, galera? Analisar o desempenho dessas equipes mais fracas contra o top 4 ali. Top 5, dá para botar o Al Qadsiya também na conta, né? Que chega ali como quinta força. O Al Tawon também deu uma melhorada. O Al Tawon também é forte. Ele enfrentando essas equipes mais fortes, ele perdeu todas. 2-0 perdeu pro Al Ahly, perdeu de 2-0 pro Al Nasser, perdeu de 3-1 do Al Qadsiya, mesmo sendo na Copa. E o Al Hilal tá voando, velho. É uma sequência absurda de vitórias, jogando dentro de casa. Eu acho muito difícil tropeçar. E, pô, a vitória paga pouco, né? 1,16. Dependendo da casa que você tem aí, que você tá à sua conta, pode até ser que esteja uma oddzinha mais alta, mas para você dar aquela incrementada, vitória com over 1,5. Eu acho que tá boa pedida. Você só vai tirar 1-0 da conta. Qualquer outra vitória vai ser green. Você nem precisa se preocupar em o Al Hilal vencer por 2 gols de diferença. Até porque tem essa questão do Al Razan ser bem como visitante e não levar uma quantidade estratosférica de gols normalmente. Então, pô, vai que seja um 2-1. Você tá no green com a vitória e over 1,5. No handicap, menos 1,5 seria red. Então já é uma forma de você se proteger um pouquinho. Atenção para esse jogo, tá? Que é de 11h55, tá? O primeiro jogo do dia aí, dos que a gente vai analisar, é esse jogo do Al Hilal. Só para deixar um adendo, você combinar a vitória do Al Hilal com o under 6,5, tem uma odd acima de 1,30, tá? É porque o favoritismo é muito alto do Al Hilal, se espera uma goleada aqui. Mas como a gente falou, o Al Razan não toma tantos gols assim, né? Mas fica ao seu critério. Você tem mais provável ser só 1-0 Al Hilal ou ser 6-1, né? Ou 7-0. A grande questão não é nem a odd da vitória do Al Hilal que é baixa, é porque a linha de gols na Liga Saudita ela é muito esticada. O que normalmente em outros campeonatos você tem como parâmetro aí, odd 1,3 no over 2,5 é muito baixo. Normalmente a gente tem odd ali 1,6, 1,7, 1,8, né? Então a linha que normalmente é 2,5 nos outros campeonatos, no Campeonato Saudita você vai ter como parâmetro o 3,5. Você apostar no over ou under 3,5 gols, porque a média de gols é muito alta. Então, por isso, acaba tendo um certo valor também você apostar no under, né? Under 6,5, para dar red teria que sair 7. É uma alternativa também. Mas nenhum jogo das duas equipes está na temporada, até pesquisei antes da gente gravar, e nenhum jogo das duas equipes saíram 7 gols. 7 gols. Então, dá bom também. Fica ao seu critério. Assim, claro, o Al Hilal tem capacidade de meter 7, 8, enfim. É um time muito acima, né? Inclusive com essa sequência muito alta de vitórias, mas fica aí
ao seu critério, over 1,5 ou under 6,5. Eu acho que vai bater os dois, tá? Eu acho que é coisa de 3-0, 3-1, 4-1, acho que não foge muito disso, não. Bom, temos o Al Nassr, que tem que correr agora atrás do prejuízo, né? 2 jogos sem vencer, não era muito o que acontecia, né, com o Al Nassr. Antes disso, era uma sequência muito alta, né, de vitórias, só uma derrota aqui no meio. Inclusive, eu acho que tinha sido pela Copa Saudita, não tinha nem sido pela Liga. Sim. E aí, nos últimos 2 jogos, derrota para o Al Ahly por 3-2 fora de casa e empate também fora de casa contra o Al Ettifaq. Só que agora ele joga em casa, né? Antes desses 2 jogos aí que ele tropeça, Al Ahly e Al Ettifaq, ele ganha todas no Campeonato Saudita. E aí bastou empatar um e perdeu a liderança. Para você ver como o nível de competitividade pelo título é muito alto no futebol saudita entre os 4 clubes ali normalmente, né? Pois é, e aqui a gente tem um Al Qadsiya, Matheus Montenegro, que é o 5º colocado, né? Tem 24 pontos. Na temporada passada ele já ficou ali também nessa parte de cima, mas é um time que também não tem uma campanha tão estável assim. Ele deu uma melhorada nos últimos jogos, né? A gente vai ver aqui. Deixa eu pegar os resultados, né, da equipe do Al Qadsiya. Muito bem aqui, últimos jogos. Ele vem de 4 jogos sem perder. Empatou com o Al Ahly, empatou com o Damak, venceu o Al Shabab e venceu o Al Riyadh, tá? São os últimos jogos aqui do Al Qadsiya, que perdeu para o Al Tawon. Deixa eu ver aqui jogos. Ganhou do Neon, né? Que é um time que também está com um investimento alto. Deixa eu ver se eu acho aqui contra os outros grandes, tá? Os jogos do Al Qadsiya, para a gente ter um parâmetro bom. Contra o Al Ahly, a gente viu aqui que empatou e perdeu, né? 3-3 e 2-1. Al Tawon, ele perdeu 2-0, né? Contra o Al Hilal, ele empatou em 2-2, ele complicou, tá? Jogando fora de casa, lá no início, né? Acho que inclusive foi o último jogo que o Al Hilal não venceu na temporada, foi esse 2-2 aqui. É um time que tem capacidade, Matheus Montenegro, de complicar. Na temporada passada, inclusive, ele ficou em 4º lugar, né? Porque o Al Ahly acabou focando mais ali na Champions League Asiática, que foi campeão, e o Al Qadsiya foi o 4º colocado. Como eu disse, é o time que você enxerga ali com maior potencial de complicar a vida dos grandes, do top 4. E já complicou 2 vezes. Ele já empatou com o Al Hilal, 2-2, e empatou com o Al Ahly, 3-3. E salvo engano, as 2 fora de casa, né? Como é o cenário aqui. Então, assim, eu teria um certo receio dessa vitória seca, tá? O Al Nassr passando pelo seu principal momento conturbado na temporada, tinha ganho de todo mundo, e agora vem de um empate e uma derrota pro Al Ahly. Cara, empatezinho com gols, eu acho que é uma tendência considerável para esses jogos, tá? Sim. Então, o dupla hipótese do Al Nassr, eu acho que é uma ótima pedida, acho difícil perder dentro de casa, tem uma cotaçãozinha ali, 1,20 mais ou menos, dependendo da sua casa, mas eu acho que se você quiser até dar uma incrementada também, quiser usar um pouco, você pode pegar o dupla hipótese com gol do Al Nassr, tá? Não acho que vai perder, como eu disse, e acho muito difícil ser 0-0, né? O Campeonato Saudita tem uma tendência de gols muito alta. Então, assim, se for para o Al Nassr ganhar esse jogo, é partida ali com carinha de 2-1, 3-1, 3-2, jogo movimentado. E se for para ser empate, 1-1, 2-2, e aí é onde eu vou destacar também o ambas marcam, tá? Eu acho que é uma boa pedida para esse jogo, o ambas marcam. 1,40. Oddzinho 1,40, não é uma odd tão alta para você ir numa aposta simples. Como eu disse, futebol saudita tem a linha muito esticada de gols. Em termos de segurança, eu fico com dupla hipótese do Al Nassr. Muito bem. Também temos Supercopa da Espanha, Matheus Montenegro, a outra semifinal, duelo de Madrid, Atlético e Real Madrid, né? Vamos para os últimos jogos. O Real vem de uma boa sequência, né? São 4 vitórias seguidas, venceu sem Mbappé, né? A equipe do Betis por 5-1, resultado. A vitória não foi surpreendente, mas o placar elástico foi surpreendente, né? 5-1. E me parece que sem Mbappé o time deu uma melhorada, hein? Já tem essa discussão aí na Espanha que sem Mbappé o time ficou mais competitivo, enfim. Tem alguém que marca mais, né? Porque o Mbappé não marca muito, né? Ele meio que joga solto ali. Enfim, vamos ver se confirma nesse clássico aqui contra o Atlético. Venceu o Sevilha 2-0, venceu o Talavera 3-2 e venceu o Alavés 2-1. Né? O Real toma gol em quase todo jogo, tá? Dos últimos 10 jogos, ele só não tomou em 2. E marcar também nem se fala, né? Marcar, eu acho ele marcou em todos também, menos na derrota pro Celta de Vigo. Eu acho que esse foi o único jogo que ele não fez na temporada, se eu não me engano, tá? E contra o Liverpool, porque ele perde de 1-0 na Champions. Teve esse também. Contra o Raio Vallecano também, 0-0. Mas é muito difícil o Real Madrid acabar passando em branco, né? Tem um ponto importante a se destacar, tá? Esse jogo não é no Metropolitano, né? O Atlético de Madrid é o mandante, mas é campo neutro aqui. É a final em jogo único lá no Kuwait, né? Salvo engano, inclusive.
É ali pelas Isso. terras árabes, né? É tudo lá, né? Ou é no Catar, ou é na Arábia Saudita, esse aí é no Kuwait. Foi até Campo neutro, surpreendente. né? No Mas final das enfim, contas. campo neutro, o importante é destacar isso aí, Mas com campo mais neutro, torcedores do né? Real, né? O Real é muito mais Com global toda do que o certeza. Atlético de Madrid, então, Exato. Tem isso aí. na prática, o apoio da torcida nas arquibancadas vai estar para o Real. Muito Então é mais para o como se Real. o Real fosse mais mandante até, né? Vai Isso. enfrentar um Atlético de Madrid que faz uma boa temporada também, né? O Atlético de Madrid, acho que é importante destacar isso aí. Vem de bons resultados, mas é uma equipe que, velho, sofre uma quantidade considerável de gols também, tá? Eu quero destacar isso aí. Boa parte aí dos seus últimos jogos, eu acho que dos últimos 10 ele só não sofreu gol em um, que foi esse 3-0 contra o Girona, se eu não me engano. E contra o Oviedo também não, mas ele toma muito gol mesmo, assim. Sobretudo contra as equipes um pouco mais fortes, né? Ele tomou o gol da Inter de Milão, tomou 3 do Barcelona, tomou gol do Bilbao, tomou gol do PSV, tomou gol do Valência, né? Tomou gol da Real Sociedad. Então é um time que não tem uma defesa tão sólida assim, né? O Atlético de Madrid com o Simeone começou sendo um time muito forte defensivamente, né? Mas dos últimos 2 anos já é um time que é muito mais ofensivo do que defensivo, né? O time faz mais gols e toma agora também mais gols pela capacidade de ser mais ofensivo nessas últimas temporadas. Vamos pegar aqui os confrontos entre eles, Matheus Montenegro, porque a gente tem uma tendência muito alta de gols, tá? Tirando esse 1-0 na Liga dos Campeões do ano passado, ó, esse ano no espanhol foi 5-2 Atlético, tá? 2-1, 1-1, 1-1, 1-1, 4-2, 5-3, 3-1, 1-1. Ambas marcam, é muito comum nos jogos entre eles. E curiosamente, até de forma surpreendente, eu diria, as odds estão nos ajudando muito, tá? Até para quem quiser confiar mais em uma das duas equipes, pô, as vitórias estão pagando muito bem. A vitória do Real Madrid está pagando 2,35, como a gente disse, é campo neutro, tá? Não é na casa do Atlético de Chance Madrid. dupla para qualquer um dos Então, dois, tá bom. exato. Eu prefiro me abster um pouco, tá? Porque não é uma temporada excepcional do Real Madrid. Eu fico mais do lado do Real. Eu acho que passa mais confiança, mesmo sem Mbappé, como a gente já destacou, jogou muito bem contra o Betis, né, a equipe. Então, fico um pouco mais do lado do Real. Você poderia ir ali no empate ou Real, só que eu acho mais confiável questão de gols, né? Tende a ser um jogo movimentado. Eu acho que é jogo de ambas marcam. E como a odd do Real Madrid ela não tá tão baixa como normalmente é, quando se trata dos merengues, cara, um golzinho do Real Madrid já tem só de 1,20 e pouco. Que para um bilhete é uma opçãozinha muito interessante, tá? Vai variar ali, dependendo da casa que você opera, né? Como eu sempre destaco. Mas, velho, eu vejo muito valor nessa aposta, tá? O over 1,5 também é uma boa, só que eu não imagino ser 2-0 para o Atlético de Madrid. Então eu prefiro o gol do Real do que o over 1,5 no jogo. Ambas marcam, para quem quiser usar um pouco a mais e pegar uma aposta seca nesse jogo, também é uma boa pedida. Mercado de gols aqui, para uma duplinha, né? Gol de qualquer um dos times já vale a pena, né? Eu também confiaria mais no Real, mesmo sem Mbappé, enfim, mas tem Rodrigo, né? Tem o Garcia agora, tem o Vinícius Júnior, enfim, tem muita gente para fazer gol ainda no Real, mesmo sem Mbappé. Ambas marcam sim, 1,53, também uma boa, tá? Mas é isso, eu também acho que eu jogo ali para pelo menos 2 gols. 3 gols eu já tenho um pouco de receio, mas acho que pelo menos 2 a gente tem. E aí eu acho que o Real também não passará em branco. Bom, perfeito. E para fechar, Matheus Montenegro, temos a Supercopa da França, que é jogo único, tá? Diferentemente da Supercopa da Espanha, né? Que temos semifinais e final. Temos o PSG contra o Marseille no estádio Jabé Al-Amad. Correção, eu falei que o jogo da Supercopa da Espanha era no Kuwait, aquele é em Jeddah, na Arábia Saudita. Esse que é o do Kuwait, salvo engano. Isso, tá? Acabei exatamente. misturando. Que também não muda muito, não muda em nada a análise, né? Diga-se de passagem. O importante é saber que é campo neutro. Vamos lá, jogo único, né? Vamos aqui para os últimos jogos das equipes. O PSG vem de uma sequência invicta, né? Bem interessante. A última derrota foi para o Mônaco, né? Uma sequência bem grande, tá? Ele só tem essa derrota, tem a derrota para o Bayern e a derrota para o Mônaco. De resto, ele venceu quase todos, né? 3 vitórias seguidas contra Paris FC, o Fontaine pela Copa da França, venceu o Flamengo nos pênaltis, né? E venceu o Metz. Né, teve um empatezinho aqui com o PSG, com o Bilbao em 0-0, mas o goleiro do Bilbao também pegou até pensamento nesse jogo, né? A equipe do Marseille vem de derrota, tá? Para o Nantes, derrota até surpreendente, 2-0 em casa. Antes vinha de uma sequência de 3 vitórias contra Royal Union, Mônaco e Bourg-en-Bresse, também pela Copa da França, um time bem pequenininho, né?
Mas tem derrota para o Lille, tem empate com o Toulouse, né? Enfim, eu confio mais no PSG aqui, tá? Tudo bem que eles já se enfrentaram recentemente. Eu ia dizer isso, né? Foi no início da temporada. E o Marseille venceu por 1-0, mas eu vi esse jogo, eu lembro bem. Foi um jogo que o PSG tinha vários desfalques, tá? Assim, tinha uma quantidade considerável de desfalques. E até foi o único jogo que destoou, tá? Foi a única vitória do Marseille num recorte bem até longo, ó. As últimas partidas, ó. Vitória do PSG 3-1, 3-0, 2-0, 4-0, 3-0. E aí teve uma vitória também do Marseille em 2023. Mas são jogos em casa, tá? Quando o Marseille consegue vencer o PSG é quando joga em casa, que é um campo neutro. E assim, campo neutro com muito mais torcida do PSG, porque o PSG é muito mais global do que o Marseille, né? Então a mesma situação de Real e Atlético de Madrid, o estádio é neutro, mas a torcida, pelo menos 80%, vai ser para o PSG. Pois é, eu fico mais do lado do PSG. Começou a temporada meio que em marcha lenta, né? Todo mundo esperando o PSG manter o nível da temporada passada, o que era muito difícil manter aquele nível altíssimo, mas esperava-se pelo menos estar no nível perto, né? Coisa que não conseguiu muito aí o PSG desde a derrota na final para a Copa do Mundo de Clubes para o Chelsea. O PSG entrou nessa temporada mais desacelerado, digamos assim, dando uns tropeços no início, perdeu para o próprio Marseille, empatou com o Estrasburgo, mas assim, deu uma melhorada já, tá? Eu acho que é uma forma também até de uma certa revanche, né? Uma revanche aí para cima do Marseille, ainda mais coroando mais um título para a temporada. É uma final, querendo ou não, né? Acaba considerando ali o título. E eu confio mais no PSG. E as odds nos ajudam, tá? Normalmente, em condições normais, uma vitória do PSG, mesmo que contra o Marseille, ele paga ali no máximo 1,5 por aí. Talvez por ser uma final, por ser o campo neutro, isso aí acaba tendo, né, uma pitada E a pelo mais Marseille ali ter de vencido o último fatores. jogo, né? Também acaba sendo mais respeitado a equipe do Olympique de Marseille, né? E aí a gente pode 1,70 e pouco a favor da vitória do PSG. Eu não iria na vitória seca, mas aqui já abre imagem para você pegar o famigerado dupla hipótese com gol da equipe de Paris, tá? Eu acho que é uma boa pedida aí, eventualmente. O fato de ser jogo único acaba condicionando para ser uma partida mais aberta, imagino eu. Acho que o PSG deixa o seu gol. Meu palpite aqui é coisa de 2-0 PSG por aí. O dupla chance, né? 1,18, 1,20, dependendo da casa de aposta. E o over 1,5, vamos ver aqui também, que é um mercado interessante, também tem uma odd acima de 1,20, tá? Então, assim, é um jogo que tem boas oportunidades aí. Dupla com gol do PSG. Quem não quiser resultado final, dupla do Marcelo, não. Over 1,5 no jogo. Enfim, fica aí ao seu critério para essa partida, que eu acho que tem bons mercados, tá? Para você trabalhar. Bom, Matheus Montenegro, é isso, tá? Analisamos aí os principais jogos desta quinta-feira. Vamos agora para o nosso bilhete pronto. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela o nosso bilhete pronto. Vitória do Milan e gol do Real Madrid, tá? Uma odd boa, acima de 1,70. A gente tem muita coisa boa, tá? Assim, muita coisa confiável nesta quinta-feira, mas a gente vai confiar na vitória do Milan com o gol do Real Madrid. Eu sei que muita gente não gosta, por exemplo, de vitória seca, né? Aí pode fazer uma tripla, por exemplo. Pode pegar um dupla do Milan com gol, mais o gol do Real Madrid, mais um do palpitão. Também fica ao seu critério, mas confiamos, tá? Na vitória dos rossoneiros. A grande questão do Milan, ao meu ver, é o custo-benefício da odd, como eu destaquei quando a gente analisou a partida. É uma cotação em 42, que eu acho muito boa, alta, tá? Você vê que boa parte dos outros jogos que a gente pegou são odds ali em média de 1,20 a 1,25, por aí. E aí, se a gente combina duas dessas odds, não fica uma cotaçãozinha tão interessante para o nosso bilhete pronto, que a gente sempre mira ali, pelo menos, um odd 1,60, 1,70. Essa é a metodologia que eu e o Fábio adotamos, não quer dizer que é a correta, que você deve seguir às cegas, fica a seu critério, obviamente, né? Como a gente sempre bate na tecla, o foco aqui são as análises, mas essa é a metodologia que a gente adota. A gente vê muito custo-benefício nesse bilhete pronto, por isso é a recomendação dessa quinta-feira. Muito bem, palpitão, tá? Dupla e gol do Arsenal contra o Liverpool, vitória do Milan contra o Genoa. Aí eu repito, tá? Quem quiser fugir de vitória seca, eu sei que tem muita gente que não gosta de vitória seca, pega um dupla com o gol do Milan, tá? Al Hilal e Al Hazan, você pode pegar a vitória e over 1,5 do Al Hilal ou vitória do Al Hilal com under 6,5. Também eu acho que as duas vão bater. Fica também ao seu critério. Al Nassr e Al Qadsiya, dupla do Al Nassr com gol do Al Nassr, tá? Também acho que é bem segura.
E para fechar, né, Supercopas, que a gente já falou, o gol do Real Madrid, e PSG e Marseille, dupla com o gol do PSG. Cara, eu gosto de quase todas elas, viu, Matheus Montenegro? Eu acho elas São bem bem equivalentes. Uhum. Quem quiser botar um troquinho aí, acho que até vale a pena aí. Eu até tiraria o Arsenal, tá? Apesar do Arsenal ser muito favorito contra o Liverpool, se tem um jogo que eu tenho medo da zebra, é o Arsenal contra o Liverpool. Porque, porque o enfim. Liverpool é o time com mais potencial de complicar, eu diria isso, né? E assim, esse final de ano do campeonato inglês foram muitos jogos seguidos, né? Não parou no Natal e Ano Novo, então a gente teve rodadas quarta e domingo. Então, vai que o Arsenal sente um pouco da questão física, o Liverpool aproveita. Então, um jogo que eu tenho um pouco mais de receio seria esse Arsenal e Liverpool, né? E também tem o over 1,5 para quem quiser fugir de resultado final nesse jogo. Fica à vontade, mas eu acho que jogos do Saudita, os jogos da Supercopa, o Milan, todas são boas opções aí para esta quinta-feira. Perfeito. É isso, meus queridos. Fechamos. Está entregue o dia de quinta-feira. Por favor, não saia desse vídeo sem se inscrever. A nova meta aí agora é de 7 mil inscritos até final de fevereiro, né? A gente sempre bota ali um mêsinho. A grande questão é que vocês estão nos contribuindo muito, sempre deixando like, sempre hypando, compartilhando com amigos. Dá essa moral, que é um programa gratuito e feito com muito embasamento e responsabilidade. Tamo junto e até sexta-feira. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.